Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo, a gente vai continuar aqui nosso curso de cálculo 3 do período remoto, e hoje eu vou falar de exponencial de matrizes, tá? Vai ser um caminho alternativo para resolver alguns tipos de sistemas de EDOs, e a gente vai ver como é que funciona esse negócio aí hoje, tá? Bom, então, o problema que a gente vai tentar resolver é o que a gente já tem feito das vezes passadas, mas eu vou tentar fazer de uma maneira um pouco diferente hoje, tá? Então, considera um sistema de EDOs nesse formato. Então, x' é igual a vezes x. Então, um sistema linear, homogêneo, e a gente está supondo que a matriz de coeficientes aqui é uma matriz constante, tá? Pode ser da ordem que você quiser. A princípio aqui n por e. Bom, então, o que é exponencial de matrizes, né? Então, a inspiração vem do seguinte. Imagina que você está no caso n igual a 1, e como que você resolveria essa equação se fosse n igual a 1? Ou seja, não tivesse matriz, tudo aqui fosse, na verdade, escalar, né? Então, nesse caso, n igual a 1, o azão, na verdade, é uma constante, né? Um número. Então, x' é igual a constante vezes x, ou seja, uma função cuja derivada é um múltiplo escalar da própria função. Que tipo de funções resolvem essa equação? Então, são funções nesse formato aqui, né? E elevado a t vezes essa constante a, e vezes x0, onde x0 é qualquer constante real, tá? Então, isso aqui resolve a equação, né? Derivada de e elevado a t vezes a vezes e elevado a ta, né? Então, a vezes a própria função de volta, e esse x0, ele é o que te diz qual é a condição inicial, né? Então, quando você calcula esse x em t igual a zero, e elevado a zero é 1, sobra justamente o x0. Então, o x0 é o cara que você coloca aqui, dependendo do que você quer que seja a sua condição inicial, né? Em t igual a zero. Bom, então isso, no caso n igual a 1, é tranquilo, não tem segredo nenhum. Então, como que eu resolvo para um caso geral, tentando imitar de alguma forma essa cara dessa solução aqui? Então, se eu quero imitar para um caso n por n qualquer, eu deveria ser capaz de explicar o que é e elevado a t vezes a, onde a agora é uma matriz. Então, eu preciso fazer a exponencial de uma matriz. Mas como que eu faço isso? É possível fazer isso? E a resposta, sim, é possível, dá para dar sentido para isso. E aqui a gente vai ter uma ideia mais ou menos intuitiva, ingênua, do que é esse cara. Eu não vou justificar por que funciona, mas pelo menos a ideia intuitiva a gente vai ter aqui. Então, da onde sai a ideia? Sai da gente olhar para a expansão da função exponencial em séries de potências, né? Então, a gente sabe lá, que a gente já viu anteriormente, a expansão em série de potências da função exponencial em torno de x igual a zero é dado por essa série aqui, né? Então, em torno de x igual a zero, porque é o ponto mais simples, né? Então, e elevado a x é dado por essa série. E quando você faz uma expansão em série de potências, o que você faz com a variável? Bom, você calcula potências dessa variável, você divide ou multiplica, em geral, né, essa variável por constantes e faz operações de somas. Bom, fazer potências, multiplicar por escalar e fazer somas são operações que você pode fazer com matriz. Então, a ideia é definir e elevado a b, onde b agora é uma matriz quadrada, você define exatamente como a série que está aqui, trocando x pela matriz B. Porque todas essas operações que estão aqui fazem sentido para a matriz. Você pode fazer essa potência de B elevado a K, que é multiplicar B por ela mesma K vezes. Você pode pegar essa potência e dividir por uma constante, você pode somar. A única questão delicada aqui é que isso é, na verdade, uma série, isso é uma soma infinita, né? Então, o que significa essa série convergir? Intuitivamente também, b elevado a k sobre k fatorial é uma matriz, ela tem suas entradas, né? Cada uma das suas posições tem um número, e aí você toma uma série. Essa série vai se transportar para uma série em cada uma das entradas dessas matrizes. O que significa dizer que essa série converge? Significa dizer que todas as séries, coordenada a coordenada, convergem também. Tá? Então, basicamente é isso. Então, mas será que converge, né? Qual que é essa questão? Bom, a questão é de que essa série converge para qualquer matriz B que você coloca aqui, é um fato, a gente vai assumir, e isso vem do fato também de que essa série de potências da função exponencial converge para qualquer x,
né? O raio de convergência dela é infinito. Então, por causa disso, essa série correspondente para matrizes também vai funcionar. Aqui, por convenção, esse 1 é trocado pela matriz identidade, tá? Então, por definição, a exponencial da matriz nula é a identidade. E, em geral, daí você tem os termos somando aqui. Então, quer dizer, a gente vai assumir que as coisas funcionam bem, tá? Essa série é convergente e a exponencial faz sentido para qualquer matriz B que você quiser. Você pode colocar ali. Bom, no caso particular, o que a gente está interessado em calcular? A gente está interessado em calcular a exponencial de t vezes a, onde t é uma variável real. Então, eu te dou uma matriz A, variável t, e faço e elevado a ta. Usando essa expressão em série que a gente acabou de usar para definir aqui, e elevado a ta é dado por essa série aqui. Identidade mais a série t elevado a k, a elevado a k, sobre k fatorial. Aí, o que eu quero saber? Bom, eu quero saber se essa coisa aqui, esse x de t, faz sentido nesse caso geral. Será que essa coisa resolve o sistema de EDOs dado por essa equação aqui, independente do caso que for? Então, vamos ver. Eu preciso derivar em relação a t essa exponencial aqui. Então, eu preciso derivar em relação a t essa expressão dada por essa série. Bom, outra coisa que a gente vai assumir é que essa convergência dessa série é tão boa que a gente pode fazer como se fosse funções reais. Eu posso derivar termo a termo. Tá? Então, isso a gente vai assumir. Isso vem da convergência absoluta dessa série. Então, eu posso calcular a derivada em relação a t de e elevado a ta, calculando a derivada termo a termo. Então, bom, o primeiro termo é um termo constante, né, que é relacionado à matriz identidade. Então, a derivada desse termo é zero, e aí o resto é a série começando de k igual a 1 até infinito, e a derivada de t elevado a k é k vezes t elevado a k menos 1. E aí vezes o resto, porque o resto aqui é constante em relação a t. E está multiplicando, né? Então, aqui é k fatorial. E agora? Bom, agora eu vou fazer algumas manipulaçõezinhas aqui e eu vou reescrever esse cara da seguinte forma. Então, k igual a 1 até infinito, k vezes t elevado a k menos 1, e a elevado a k, como essa série começa de k igual a 1, todos os termos que eu estou somando aqui tem pelo menos uma potência do a. Tá? É a, depois a quadrado, a ao cubo e assim por diante. Então, um dos a's eu posso tirar aqui e escrever como a vezes a elevado a k menos 1. E esse cara de baixo, k fatorial, eu posso escrever como k vezes k menos 1 fatorial, né? Que é a mesma coisa, e isso eu faço para simplificar esse k aqui. Bom, daí essa matriz A, que está aqui, ela não tem nada a ver com k, eu posso tirar ela para fora da série, e aí essa derivada aqui, em relação a t, do e elevado a ta, vai ser igual a vezes a própria série. Vou escrever aqui. Então, k igual a 1 até infinito, t elevado a k menos 1, a elevado a k menos 1, e dividido por k menos 1 fatorial. Então, agora, está tudo k menos 1 aqui. Então, eu posso fazer aquele truque de sempre de fazer uma mudança de índices. E aí, por exemplo, eu pego o termo geral e somo 1 nesse índice. E aí eu tenho que compensar diminuindo 1 aqui, né? Então, vai ficar tudo elevado a k e a série começando do zero agora. Então, eu já vou fazer isso. Então, em vez de k menos 1 vai ser o próprio k. Aqui vai ser o próprio k. E em vez de k menos 1 fatorial, vai ser o próprio k fatorial. E a diferença é que aqui, em vez de começar de k igual a 1, vai começar de k igual a 0. Então, é aquela mudançazinha de índice padrão que a gente já fez várias vezes, né? Então, aqui começa do zero. Como começa do zero, o primeiro termo aqui corresponde a elevar a potência zero e pegar zero fatorial. Então, a elevado a zero é a matriz identidade, t elevado a zero é 1, zero fatorial é 1. Então, o primeiro termo aqui é a identidade,
e depois mais essa série começando do k igual a 1. Mas isso é justamente a definição da exponencial de e elevado a ta. Então, isso aqui é exatamente a mesma coisa que a vezes e elevado a ta. Então, quer dizer, a derivada de e elevado a ta funciona exatamente como se o a fosse um escalar mesmo. A derivada cai o a da potência e multiplica a própria exponencial e elevado a ta de volta. Então, beleza, a gente está indo bem. Então, isso significa que se a gente definir x de t como e elevado a ta vezes um vetor x0, agora a gente está no caso n por n geral, então a derivada de x, como a gente acabou de ver, cai o a, e elevado a ta, vezes x0, porque x0 é constante. Então é a vezes o próprio x de t. Então isso significa o quê? Significa que x de t dado por essa expressão satisfaz a equação do sistema de DOS. X' é igual a vezes o próprio x de t. Então, funciona bem. E também funciona a condição inicial, né? Além disso, a gente vê aqui que x de zero, né? X de zero é e elevado à matriz nula, né? Porque t vezes a, então t é igual a zero, zero vezes a é matriz nula. E elevado a zero vezes x0, só que, né, a definição é e elevado a zero é identidade. Identidade vezes x0 vai dar o próprio x0. Então, funciona direitinho, né? Quando A é uma matriz, x de t dado por e elevado a ta vezes x0 é a solução do sistema de DOS, e além disso, em t igual a zero, ele vale o x0, que é a sua condição inicial dada. Tá? Então, resumindo, vale certinho do jeito que a gente queria, mesmo no caso n por n. Então, a solução com condição inicial x de zero igual a x0 é a exponencial da matriz t vezes a vezes a condição inicial. Beleza. Então, quer dizer, está resolvido? Bom, de certa maneira, está. O problema é que, para resolver explicitamente, você precisa calcular essa exponencial, né? Então, a pergunta é, como calcular a exponencial de TA na prática? Porque e elevado a TA é dado por uma série de potências. E, a princípio, você precisa calcular todas essas potências da matriz A aqui para poder escrever o que dá essa série. Então, isso pode ser difícil em geral, né? Então, isso depende muito da matriz A, não é em todos os casos que você vai conseguir fazer isso, em alguns dá, mas em geral isso é uma pergunta difícil, tá? Então a gente vai fazer isso em alguns casos muito mais simples para dar uma noção do que dá para fazer, né? Então, e no meio do caminho, né, para você calcular essas exponenciais, algumas propriedades são bem úteis. Então, uma delas que é a mais essencial, digamos assim, é que se você tem duas matrizes que são conjugadas, então, aqui, a matriz A é conjugada à matriz B. O que significa isso? Lá da álgebra linear, que elas são relacionadas por uma equação desse formato, onde a matriz M é uma matriz invertível, né? Então, a A é dada por M a menos 1 BM, ou M vezes B vezes M a menos 1. O que importa é que elas estão relacionadas por uma equação desse tipo aqui. Se isso acontece, se elas são conjugadas, então as exponenciais dessas duas matrizes A e B também são conjugadas e pela mesma matriz E. Tá? Então, vale essa relação aqui. Por que essa igualdade é útil, né? Por que essa propriedade é útil? Porque digamos que você quer calcular a exponencial da matriz A e por algum motivo ela é uma matriz complicada. Mas daí você descobriu, por algum motivo, que essa matriz A é conjugada a uma matriz B que seja muito mais simples. Essa relação está dizendo que, para calcular a exponencial de A, basta, entre aspas, você calcular a exponencial da matriz B, que pode ser muito mais fácil, e multiplicar pela M a menos 1 dos dois lados, né? Então, o M à direita e M a menos 1 à esquerda. Então, o problema da exponencial recai todo na B, e dependendo se a B for mais simples, beleza, então a gente exponencia B. Um dos casos que interessa é o caso onde a matriz A é diagonalizável. Porque se ela é diagonalizável, ela é conjugada a uma matriz diagonal. E aí a segunda propriedade diz exatamente o que acontece com a exponencial de matrizes diagonais. Então, por exemplo, se D é uma matriz cuja diagonal tem os números lambda 1 e lambda n e o resto é zero, né? Então, só tem esses números e o resto é zero.
Então, a exponencial dessa matriz diagonal é o que você espera. Você exponencia os caras da diagonal principal e é zero no resto. Ou seja, exponencial de matriz diagonal também é matriz diagonal. Então, se a matriz A for diagonalizável, ela é conjugada por uma matriz diagonal, você exponencia a matriz diagonal e multiplica pela m e depois pela m-1, onde a m aqui no caso é a matriz de autovetores. Então é bem mais simples, tá? Outra propriedade útil, que daí você vai usar dependendo se a matriz A, por exemplo, não for diagonalizável, essa daqui vai acabar entrando. Então, se você tem duas matrizes que comutam, ou seja, né, se você fizer AB ou BA da mesma coisa, então você pode quebrar a exponencial da soma em produto das exponenciais. Tá? Então, isso aqui é uma propriedade que vale sempre para números reais, né? Só que para matrizes ela não vale sempre. Tá? Ela tem uma condição. E esse é só um se então, tá? Não é um se somente se, isso não é uma equivalência. Se elas comutam, então vale essa propriedade de que a exponencial da soma quebra no produto das exponenciais. Tá? Se vale essa propriedade, não quer dizer que elas comutam. Tá? Isso pode não acontecer. Então, essas três propriedades são as propriedades importantes que a gente vai usar para calcular algumas exponenciais. Então, o que a gente vai fazer aqui é resolver um exemplo numérico, na prática. Vamos resolver esse sistema de EDOs, x' igual a ax, onde a matriz A é dada por esse cara, e a gente vai combinar todas essas propriedades que a gente viu ali no meio do processo, usando a exponencial. Tá? Então, a ideia é resolver esse sistema de EDOs, não usando nenhum dos métodos que a gente viu antes, a gente vai usar a exponencial de matrizes. Então, a gente já sabe, na verdade, como é a solução geral, né? Então, a solução geral, via esse método, é x de t igual a e elevado a t vezes essa matriz A, vezes o vetor x0, que é o vetor de condições iniciais, que nesse problema não foi especificado. Eu vou colocar como um C aqui, onde o C é o vetor de constantes. Aqui, no caso, é 2 por 2. Então, é o vetor de constantes C1, C2. Então, toda a questão é como calcular esse cara aqui. É isso que importa para nós. Então, se a nossa matriz T vezes A, é importante carregar esse T ao longo de todo o processo, tá? Então, se a matriz T vezes A for semelhante a uma matriz mais simples, eu tento exponenciar essa matriz mais simples e faço a conjugação. Essa vai ser a ideia. Então, vamos ver se ela é mais simples ou não. Primeiro, a gente vai achar quem são os autovalores e autovetores, ver se ela é diagonalizável. Se não for, a gente tenta fazer alguma coisa que deixa ela próxima de ser diagonalizável. Tá? Então, outro detalhe, como eu vou ter que carregar esse T ao longo de todo o processo, ele vai sendo carregado tanto nos autovalores quanto nos autovetores, eventualmente. Tá? Então, tem que tomar um cuidado com isso. Outra coisa, eu posso supor que o t é diferente de zero. Não tem problema nenhum supor isso, porque quando t é igual a zero, eu estou exponenciando a matriz nula e e elevado à matriz nula é a identidade. A gente já sabe calcular. Então, nesse processo todo, eu posso supor, sem problema nenhum, e isso vai ser necessário, posso supor que o t é diferente de zero. Tá? Então, primeira coisa, quem que é o polinômio característico da matriz T vezes A? Né? Então, polinômio, para começar a ver quem são os autovalores desse cara, né? Então, polinômio característico de T vezes A. Ele vai ser P de lambda igual a determinante da matriz T vezes A menos lambda vezes a identidade. Cuidado para não confundir as variáveis aqui. Tá? Então, a variável do polinômio é o lambda, não é o T. Então, o P de lambda vai ser o determinante de qual matriz? Eu tiro lambda da diagonal principal. Então, é T vezes A, então, seja, T vezes 1, aqui, né? Menos lambda. Aí, T vezes menos 1, então, aqui é menos T. Aqui embaixo é T vezes 1, então, aqui é T. E aqui é T vezes 3, ou seja, 3T menos o lambda, que você tira da diagonal principal. Então, é 3T menos lambda. Então, o determinante dessa matriz é igual a T menos lambda vezes
3t menos lambda e menos o produto da outra diagonal, que é menos t quadrado, vai ficar mais t quadrado. Então, é isso que ocorre aqui nesse caso. Né? Então, vamos expandir esse produto aí, porque aqui não vai ter jeito, não é produto notável isso. Então, vamos ver o que vai dar o P de lambda. Então, P de lambda vai ser igual. Então, fazendo esses produtos, vai aparecer 3t ao quadrado, primeiro produto ali, menos t lambda, menos 3t lambda, e mais lambda ao quadrado, e mais o último termo, que é t quadrado. Então, esse é o que aparece. Simplificando um pouquinho mais essa expressão, P de lambda vai ser igual. A variável é lambda, então eu vou colocar aqui, ó, lambda ao quadrado. Aqui dá para agrupar alguns caras, vai aparecer menos 4t vezes lambda e mais 4t ao quadrado. Aí você repara, né, se você tiver um olhômetro bom aqui, você repara que isso aqui é um produto notável. Isso aqui é lambda menos 2t, tudo isso ao quadrado. Tá? Então, ou seja, já sai fatorado esse polinômio, então significa que só tem um único alto valor. Né? Então, o único alto valor de t vezes a é lambda igual a 2t. Então, é uma matriz 2 por 2 que só tem um alto valor, então a gente não sabe a princípio se vai ser diagonalizável ou não. A gente precisa achar quem que é o alto espaço desse alto valor. Então, o alto espaço do alto valor 2t, ele vai ser o quê? Bom, a gente tem que resolver um sistema, né? Então, a gente vai resolver um sistema linear homogêneo, e ele vai ser como? Vamos ver a matriz. Então, a matriz é t menos lambda, e eu tenho que tirar o lambda da diagonal. Então, eu tenho que tirar 2t. Então, t menos 2t vai ficar menos t. Então, na primeira linha é menos t e menos t. E embaixo vai ficar t e t. Tá? Então, menos t e menos t. E aqui embaixo vai ficar t e t. E é o sistema homogêneo, né? Então, isso aqui é vezes o vetor de incógnitas xy igual a 0, 0. Então, esse é o sistema que a gente tem que resolver. As linhas são múltiplas, claro. Então, isso equivale a uma única equação. Pode escrever a de baixo, por exemplo, tanto faz. Tx mais ty igual a 0. E como a gente está supondo, né, que o t é diferente de 0, eu posso simplificar o t ali, né? E aí o que sobra é x mais y igual a 0. Então, eu posso escrever y igual a menos x, com x aqui sendo a variável livre. Então, isso significa que o alto espaço do lambda igual a 2t, ele é o espaço gerado, né, é o span, do vetor 1 menos 1. Ou seja, o alto espaço do único alto valor que tem dimensão 1. Então, esse cara A não é diagonalizável. A não é diagonalizável. Então, eu não posso conjugar essa matriz A para uma matriz diagonal. Então, vai ser um pouco mais complicado do que isso. Tá? Mas, ainda assim, a gente vai conjugar essa matriz A para uma matriz um pouco mais simples do que uma matriz... Ela não vai ser tão simples quanto uma diagonal, mas ela vai ser mais simples o suficiente para a gente poder calcular a exponencial dela. E como que a gente vai fazer isso? Bom, então, se eu quero conjugar ela para alguma outra matriz mais simples, eu vou precisar daquela matriz M. Aquela matriz M vai ser o correspondente a alguma base do R2, que vai ser conveniente. Tá? Então, quem vai ser essa matriz conveniente? Então, a resposta está no que a gente chama de autovetor generalizado. Esse cara aqui, 1 menos 1, eu vou dar um nome para ele. Vou chamar esse cara aqui de vetor U, digamos assim. E para achar o que a gente chama de autovetor generalizado, eu tenho que resolver um outro sistema linear, que é o seguinte. Então, resolver o sistema linear que não é homogêneo, o sistema linear A menos o alto valor, que é 2t, vezes a identidade, vezes um vetor W, que a gente vai determinar. Esse aqui vai ser o vetor que a gente vai determinar, igual ao nosso vetor U, que é o vetor U que eu acabei de escrever aqui em cima, que é o vetor 1 menos 1. Tá?
Esse processo aqui, que a princípio é um pouco obscuro, é o processo que a gente vai fazer para determinar o que a gente chama de forma de Jordan da matriz A. Tá? Então, eu tenho que resolver esse sistema aqui. Qual é a matriz estendida desse sistema? Então, a matriz estendida, ela é a matriz seguinte. Na primeira linha, né, a gente já tinha visto lá que eu já tirei 2t da diagonal, né? Então, a parte esquerda da matriz é a mesma do que a gente teve aqui, né? Porque eu já tirei 2t da diagonal, então é menos t, e t. E a parte estendida corresponde ao vetor u, que é o vetor de coordenadas 1, menos 1. Então, na primeira linha, eu tenho menos t. Na parte estendida, aqui eu tenho 1. E embaixo eu vou ter t e menos 1. Então, você percebe que as linhas são múltiplas, portanto, esse sistema vai corresponder a uma única equação, que como eu chamei de W, né? Então, a equação vai ser t vezes W1 mais t vezes W2 igual a menos 1. Só que o t é diferente de zero, a gente está supondo isso. Então, esse sistema é equivalente à equação W1 mais W2 igual a 1 sobre t. Então, eu posso isolar uma dessas duas variáveis, por exemplo, W2, e escrever que ele é igual a menos W1 mais 1 sobre t. E aqui o W1, aliás, né? O W1 virou a variável livre. Então, a gente tem as soluções desse sistema. Então, eu posso escrever que o W igual a W1, W2, ele é dado como? Ele é dado como W1, vírgula, menos W1 mais 1 sobre t. E aí eu posso desmanchar esse vetor aqui e escrever ele como W1 vezes 1 menos 1 mais o vetor 0 e 1 sobre t. Então, você percebe que tem uma parte aqui, né, desse sistema, dessa solução, que é constante vezes 1 menos 1. 1 menos 1 é o próprio u, né? Então, essa parte aqui não vai colaborar, né, para achar soluções do sistema não homogêneo. Isso aqui é múltiplo escalar da solução do sistema homogêneo, né? Então, essa parte aqui a mais, que é o vetor 0,1 sobre t, é a parte que a gente vai usar para completar a base do U e ter uma base de R2. Tá? Então, a gente vai dar um nome para esse cara aqui. Então, seja... Então, eu vou praticamente desconsiderar essa primeira parte aqui. Eu vou chamar de W simplesmente esse segundo cara aqui. O vetor de coordenadas 0 e 1 sobre t. Tá? Então, esse aqui vai ser o nosso W. Então, o que esse W tem de propriedade, né? Então, a gente vai analisar agora é uma continha de álgebra linear. Então, eu vou repetir os dois vetores aqui. A gente vai considerar esses vetores U e W. Então, U é o vetor de coordenadas 1 menos 1, e W é o vetor de coordenadas 0 e 1 sobre t. Então, você já percebe de cara que esses dois vetores não são múltiplos um do outro. Então, isso é uma base do R2. E a pergunta é, como que é a matriz A nessa base? Então, aí a gente lembra lá da álgebra linear, como é que eu descubro a matriz de uma transformação em alguma base. A nova base é essa daqui, é a base UW. Tá? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso calcular A vezes U e escrever o resultado como combinação linear de U e W, e depois eu preciso fazer A vezes W e escrever o resultado como combinação linear de U e de W. Bom, o U, ele é um cara que é autovetor do alto valor 2t. Então, isso aqui é igual a 2t vezes u e só. Como é só isso, você completa, né, como 0w. E já o w, bom, como que nasceu o w? O w ele nasceu como solução desse sistema aqui em cima. Então, se você distribuir aqui, né, deixa eu escrever aqui, uma outra maneira de você escrever esse sistema, essa igualdade,
fazendo a distributiva, que é A vezes W, menos identidade de vezes W é o próprio W, então é menos 2T vezes W, igual a U. Então, eu posso escrever que o A vezes W é igual a U mais 2T vezes W, passando esse cara aqui todo, né, para o outro lado. Então, A vezes W, ele já nasce satisfazendo essa equação aqui. Então, U... Então, é 1 vezes U, né? Mais 2T vezes W. Então, isso significa que a matriz de A nessa nova base, vamos dar um nome para essa base aqui, eu vou chamar de base beta. Então, a matriz de A na base beta, que eu vou chamar de J, tá? Eu vou dar um nome para essa matriz, para não precisar ficar escrevendo isso. Essa matriz ela é dada da seguinte forma. Então, eu pego esses coeficientes que eu encontrei aqui e coloco nas colunas, né? Então, a primeira coluna vai ser 2t e 0, e a segunda coluna vai ser 1 e 2t. Então, essa vai ser a chamada matriz J. Então, como essa é a matriz de A numa certa base, a matriz de uma transformação em dois pares de bases diferentes são sempre conjugadas. E são conjugadas por quem? Pela matriz que muda de uma base para outra. Tá? Então, a matriz mudança de base que muda da base beta para a base canônica, tá? Então eu vou chamar de C aqui a base canônica, essa daqui é mais simples, né? É simplesmente a matriz que pega os vetores da base beta, que são o U e o W, e escreve eles como combinação linear da base canônica, ou seja, eles próprios, e coloca nas colunas. Então, essa daqui vai ser a matriz 1 e menos 1, que corresponde ao vetor U na primeira coluna, e 0, 1 sobre T, que é o que corresponde ao vetor W na segunda coluna. Essa daqui vai ser a nossa matriz M. Tá? Então, para não precisar ficar carregando a notação, essa é a matriz M. E aí, a conjugação, né, te diz que se você fizer, como isso aqui muda de beta para canônica, então qual é a relação entre essas matrizes? A matriz A, ela é igual ao quê? Em relação à matriz J, né? Então, a matriz J é a matriz na base beta. Então, o que você faz? Você faz M a menos 1, porque M a menos 1 é a matriz que muda de base da canônica para beta. Aí, quando eu multiplico por menos, o M a menos 1, eu estou na base beta. J é a matriz na base beta. Você multiplica pela matriz M, que vai da beta para a canônica de volta, e aí você recupera a matriz A, que é a matriz na base canônica. Tá? Então, a relação entre essas matrizes é essa daqui. Tá? Elas são conjugadas dessa forma. Então, já que elas são conjugadas, eu posso escrever, né, por uma das propriedades que a gente enunciou. Então, a exponencial da matriz A é igual a M vezes a exponencial da matriz J vezes a matriz M a menos 1. Tá? Então, parte do problema está resolvido. Isso está dizendo para nós que para calcular a exponencial da matriz A, basta eu exponenciar a matriz J e conhecer essas duas matrizes M e M a menos 1. Bom, a matriz J, voltando aqui, né? A matriz J é a matriz que é dada, a gente já calculou aqui em cima, 2T, 1, 0 e 2T. Né? Então, é 2T, 0, 0 aqui, né? 1 e 2T. Esse 1 está na posição certa? Tá. Então, essa é a matriz J. Essa matriz J, ela não é diagonal, mas ela é quase diagonal. Né? Porque ela pode ser escrita assim, ela pode ser escrita como 2T, 0, 0, 2T, que é uma matriz diagonal, mais uma matriz desse tipo aqui, ó, 0, 1, 0, 0. Então, essa daqui é uma matriz diagonal. Então, essa daqui é fácil de escalonar não, de exponenciar. E essa daqui é o que a gente chama de uma matriz nilpotente.
O que é uma matriz nilpotente? Bom, quando você for exponenciar essa matriz aqui, então vamos dar nomes para as coisas, se você quiser, eu vou chamar essa matriz aqui de D, e essa matriz aqui eu vou chamar de N, tá? Então, quem que é a exponencial da matriz D? Bom, essa é fácil. Como ela é uma matriz diagonal, é só exponenciar os caras da diagonal e pronto. Então, é e elevado a 2t, 0, 0, e elevado a 2t. E a outra, que é uma nilpotente? Bom, a outra, você escreve qual seria a definição em termos de série de potência. Identidade mais n quadrado sobre 2, e assim por diante. Só que pelo formato dessa matriz n, quando você calcular n ao quadrado, você já vai ver que vai dar zero. Tá? Então, a segunda potência do n já zera. Se a segunda potência zera, todas as que vêm depois também vão zerar. Então, a exponencial da n vai dar simplesmente isso aqui. Identidade mais a própria n. Tá? Então, a gente sabe calcular a exponencial tanto da d quanto da n. E daí? Né? Como que eu exponencio a j, então? A j é a soma dessas duas. Então, a exponencial da j, então, exponencial da matriz j, que é a exponencial da matriz D mais a matriz N, aí você verifica como exercício, é bem simples de fazer isso, verifica que essas duas matrizes aqui comutam. Tá? Então, se elas comutam, eu posso usar aquela propriedade e fazer e elevado a d vezes e elevado a n. Tá? Então, e elevado a d e e elevado a n, eu já calculei ali em cima. Tá? Então, a gente pode escrever quem que é e elevado a j. Então, e elevado a j vai ser e elevado a d, que a gente calculou, e elevado a 2t, 0, 0, e elevado a 2t. E a exponencial da n é identidade mais a própria n. Então, vai ficar 1, 1, 0, 1. Então, esse produto aqui é um produto de matrizes bem simples, né? Então, a primeira entrada vai ser e elevado a 2t, depois e elevado a 2t de novo, aí aqui vai ser 0, e a última vai ser e elevado a 2t também. Tá? Então, a exponencial da j está resolvido, está feito. Então, a exponencial da matriz original, e elevado a a, vai ser o quê? Vai ser m vezes essa matriz aqui, e elevado a 2t, e elevado a 2t, 0 e e elevado a 2t, e vezes a m a menos 1. Então, o último obstáculo que a gente precisa é escrever esse produto e tem que calcular no meio do caminho quem que é essa inversa da m, né? Então, vou escrever de volta quem que é a matriz m aqui. Então, a matriz m, como a gente viu aqui anteriormente, vamos relembrar, né? A matriz m é essa da matriz aqui, né? A matriz onde você colocou nas colunas os vetores u e w. Né? Então, só escrevendo de volta, a matriz m é 1, menos 1, 0 e 1 sobre t. Então, quem que é a inversa dessa matriz? Bom, a gente tem várias maneiras de escrever isso, né? Uma delas é fazer 1 sobre o determinante da m vezes a matriz onde eu tenho que fazer umas mudanças aqui, eu tenho que fazer umas trocas, né? Então, se você quiser dizendo direto o que vai dar, né? Você troca de posição os caras da diagonal principal e troca o sinal dos caras na diagonal oposta, né? Digamos assim, ou antidiagonal, sei lá. Então, aqui fica assim. Né? 2 por 2 é uma maneira direta de achar a inversa no caso 2 por 2. Então, o determinante é 1 sobre t, né? Porque é 1 vezes 1 sobre t e menos 0, então é 1 sobre t. 1 sobre 1 sobre t vai aparecer um t multiplicando em cima, né? Então, a inversa vai ser t vezes essa matriz 1 sobre t, 0, 1, 1. E, portanto, é a matriz 1, 0, t e t. Então, essa é a inversa. Então, agora a gente só precisa calcular esse produto. Né? Então, isso vai finalizar a exponencial. Então, e elevado
AT vezes A vai ser, primeiro, a matriz M, que é a matriz 1, menos 1, 0, 1 sobre T. Aí, a matriz E elevado a J é E elevado a 2T, E elevado a 2T, 0 e E elevado a 2T. E a inversa da M, que a gente acabou de encontrar, né? Deixa eu ver, escrevi na posição certa, escrevi. Isso, está certinho. E aí a última, 1, 0, T e T. Então aqui é 1, 0, T e T. Então é só fazer isso agora e a gente encerra essa conta. Então, primeiro produto dessas duas primeiras aqui, por exemplo. Então aqui vai dar o quê? Vai dar 1 vezes E elevado a 2T mais 0. Então é E elevado a 2T. Aí 1 vezes a outra e 0 de novo. E elevado a 2T. Aí aqui vai aparecer um menos E elevado a 2T. E na última entrada, eu vou ter o quê? Vou ter uma coisa um pouco mais diferente, né? Então, vou abrir um espacinho aqui. Vou colocar esse E elevado a 2T um pouco mais para frente. E a última entrada, ela vai ser... Deixa eu ver, menos aqui, mais 0 aqui. Daí, menos E elevado a 2T mais E elevado a 2T sobre T, né? Então, aparece uma expressão um pouquinho diferente, vezes a matriz 1, 0, T e T. Bom, o E elevado a 2T aparece em todas as parcelas da primeira matriz, né? Então, é conveniente, acho que a gente tirar esse E elevado a 2T aqui para fora e aí deixar multiplicando o que sobra. Então, o que sobra vai ser 1, 1, menos 1 e menos 1 mais 1 sobre T. Isso aqui vezes 1, 0, T e T. Então, isso vai dar igual ao quê? Então, é E elevado, acho que cabe aqui, ou não. Vou deixar aqui embaixo. Então, E elevado a 2T vezes, finalmente, o que vai dar esse produto, né? Então, ele vai dar 1 mais T aqui em cima. Aí, eu vou ter um T aqui. Aí, eu vou ter menos 1. E aí, mais T vezes aquele cara. Então, vai aparecer menos T mais 1. Vou colocar um pouquinho mais para cá esse cara. Um T aqui. E a última entrada vai ser 0 ali. E isso aqui vezes T. Então, é menos T mais 1 também. Então, aqui vai simplificar um pouquinho, né? Vai sumir esse 1 com esse menos 1. Então, o que sobrou é E elevado a 2T vezes... Qual que é a matriz? A matriz é T mais 1, T, menos T e 1 menos T. Então, essa daqui é a exponencial de T vezes A, para T diferente de zero. Né? Se T for igual a zero, a gente já sabia que dava a matriz identidade. E, de fato, né? Para conferir que as contas deram certo aqui, se você colocar T igual a zero, E elevado a zero é 1, aqui fica 1, aqui 0, aqui fica 1. Então, dá exatamente a matriz identidade. Então, essa fórmula funciona para todo T. Então, está calculada a exponencial da matriz T vezes A. Então, deixa eu só escrever a conclusão aqui. Então, x de t, então a solução geral do problema, né? X de t vai ser e elevado a t vezes a vezes o vetor c, né? Então, x de t vai ser igual a e elevado a 2t vezes a matriz que a gente acabou de obter aqui, né? Então, é t mais 1, t menos t, então, é t mais 1, aqui é t, né? T menos t e t menos 1, né? Não, 1 menos t, aliás. Vou colocar nessa ordem. Aqui é 1 mais t e aqui é 1 menos t. Isso tudo vezes o vetor de constantes, C1 e C2. Então, isso é uma maneira de escrever, já está bom escrever sim, não precisa abrir esse produto nem nada do tipo. Isso aqui já está ótimo. Tá, então, essa daqui é a solução geral
desse sistema usando exponencial de matriz. Então, é um processo longo, né? Ele não é simples, mas ele é direto, né? Então, você precisa simplificar a tua matriz A, né? Você precisa conjugar ela para uma matriz mais simples. Aqui a gente deixou debaixo dos panos, mas essa matriz na forma de Jordan, né? Essa J que a gente encontrou aqui no meio do caminho, onde que eu defini ela aqui, né? Então, essa matriz J, ela sempre é possível de ser encontrada, tá? Toda matriz tem uma forma de Jordan. E como é 2 por 2, aqui é mais fácil de encontrar quem que é essa forma de Jordan. Mas, em geral, para matrizes de ordem maior, o processo é bem mais complicado, tá? Mas 2 por 2 é só para dar uma noção de como que funciona. Bom, então é isso. Resolvido um sistema usando exponencial de matriz. Aqui está a solução geral. Eu vou parar por aqui. A gente se vê na próxima e até mais.